Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Antes de analisarmos o assunto que propusemos analisar nesse vídeo, eu quero agradecer o apoio, a atenção, o suporte, a oração ou as orações dos irmãos que têm apoiado o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Estou gravando esse vídeo no dia 13 de dezembro de 2021. Em janeiro próximo, no dia 17 especificamente, completaremos 5 anos de existência aqui na TV Caminho Livre. Graças a Deus, ao longo desses 5 anos de existência, nós temos a consciência de que pudemos ajudar muitos irmãos a tomarem conhecimento do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Eu sempre disse, e gosto sempre de repetir isso, não como uma forma de afronta, né? E muitos entendem, muitos se encaram desse modo, que a Igreja Adventista não tem o conhecimento do verdadeiro Evangelho. Se você reúne aí um grupo de 100 irmãos da Igreja Adventista e fizer aí alguns questionamentos concernentes a Evangelho, você provavelmente se surpreenderá, porque uma quantidade mínima de irmãos da Igreja Adventista saberá responder corretamente as perguntas. Por exemplo, o que é Evangelho? O que é salvação? Como Deus salva? Por que Deus salva? A quem Deus salva? Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos irmãos da Igreja Adventista saberão responder estas perguntas, esses questionamentos. O que é graça? Como ela se manifesta? Por que tem que ser pela graça a salvação e não por graça e mais obras, como é o que a Igreja Adventista preconiza através de sua teologia? Ela não afirma isso de forma oficial nos seus documentos, né? No seu arcabouço doutrinário. Ela não afirma que a salvação é pelas obras. Mas a prática da igreja nos conduz a esse entendimento de que a salvação é pela graça, mas também é pelas obras. Deus nos salva pela graça, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, sem a nossa parte, né, sem a contrapartida das nossas obras, Deus não nos poderá salvar. Eu, inclusive, terminei um trabalho recentemente objetando este entendimento por parte daquela pessoa sobre a qual eu prometi não fazer nenhuma menção mais, né? Vocês sabem a quem eu estou me referindo. Muito bem, eu quero neste vídeo tratar de mostrar a vocês algumas declarações atribuídas a Ellen White e que estão contidas neste livro aqui, Questões sobre Doutrina. São afirmações acerca do que Jesus estaria supostamente fazendo no Santuário Celestial a partir do dia 22 de outubro de 1844, certo? Nós vamos comparar essas afirmações atribuídas a Ellen White com a palavra de Deus, para sabermos se Ellen White está falando com base na palavra de Deus ou se ela está fazendo declarações provenientes dos seus cotovelos, certo? Eu estou falando isso com respeito, não estou falando isso com cinismo, né, nem em tom de afronta, certo? É porque Ellen White, nós já mostramos aqui para vocês, Ellen White trabalhou muito, e aí a gente fica sem saber se o que ela escreveu contra a palavra de Deus saiu de sua própria mente, ou se ela plagiou isso de algum outro escritor cristão também equivocado, assim como ela. Então nós temos que sempre estar questionando isso, se isso realmente saiu, né? Se o que nós dissemos acerca de Ellen White saiu de sua própria mente, né? Foi de sua própria lavra, ou se ela se utilizou dos escritos de outros escritores cristãos tão equivocados quanto ela, né? Então a gente tem que estar sempre questionando isso, porque a própria Igreja Adventista, lá nos idos anos 80, se não me falha a memória, instituiu, ou antes disso, eu não tenho uma data agora de memória,
Mas o certo é que a igreja instituiu uma comissão para averiguar, para checar, para analisar os escritos de Ellen White e saber se houve plágio, se Ellen White plagiou. Plágio é um eufemismo para roubo. Roubo. Então, a própria Igreja Adventista, a Associação Geral, instituiu uma comissão liderada por um teólogo chamado Fred Veltman para checar, avaliar, analisar se Ellen White plagiou ou não, se houve realmente plágio ou não. Porque a igreja foi acusada, né, perante o mundo todo, especialmente quando a Time, a revista americana a Time, publicou uma matéria dando conta de que a igreja tinha este hábito não, digamos, não muito correto, não moralmente correto, né, de tomar por empréstimo escritos de outros escritores como sendo de sua própria lavra, né? Isso é plágio, isso é roubo. Então, essa comissão, ao final de seus trabalhos, chegou à conclusão, para a tristeza da Igreja Adventista do Sétimo Dia como um todo, que realmente houve plágio. Agora, é óbvio que a liderança da igreja, ela não tinha nenhuma intenção de expor à sua membresia os resultados dos trabalhos dessa comissão. Essa comissão chegou à conclusão de que houve plágio. Isso, a quantidade de plágios que houve, isso não nos foi relatado, isso não foi publicado, mas que houve plágio, houve. Ellen White roubou escritos, frases, textos de outros escritores como sendo de sua própria lavra, atribuindo a si mesma isso. Isso é roubo. Tem um livro de um teólogo adventista, se não me engano já falecido, Herbert Douglas, A Mensageira do Senhor, eu tenho esse livro aqui inclusive, onde ele diz que, tentando evidentemente botar panos quentes nessa questão, dizendo o seguinte: olha, como não havia a lei do plágio, né, na época, então não se pode acusar Ellen White de que ela plagiou, porque não havia uma lei que pudesse caracterizar isso, o plágio. Bom, se não há lei, né, que defina um determinado crime, o crime, do ponto de vista teórico, né, ele não existirá. Se não há lei que defina um crime, não há o crime. Não é isso que o direito diz? É isso. Então, o Herbert Douglas lança a mão desse argumento para tentar desculpar, né, ou isentar Ellen White da culpa por ter plagiado outros escritores cristãos. Plagiado, leia-se, roubado, né, textos de outros escritores cristãos. Então vamos ler aqui algumas coisas atribuídas a Ellen White, coisas essas que ela diz estar acontecendo agora, a partir do dia 22 de outubro de 1844, no Santuário Celestial. Ou seja, o que Jesus está fazendo agora no Santuário Celestial. Começamos lendo o que consta a página 484, e que está aqui, no livro Questões sobre Doutrina. The Youth Instructor, 16 de abril de 1903. Abre aspas para Ellen White. Jesus está perante o Pai oferecendo continuamente um sacrifício pelos pecados do mundo. Percebam a gravidade desta afirmação. Vou repetir. Jesus está perante o Pai oferecendo continuamente um sacrifício pelos pecados do mundo. Mais embaixo ela completa: já não mais é necessária uma expiação diária e anual no santuário terrestre. Mas por causa da contínua prática do pecado,
é necessário o sacrifício expiatório de um mediador celestial. Jesus, nosso grande sumo sacerdote, oficia por nós na presença de Deus, oferecendo em nosso favor seu sangue derramado. Então, olha só a lógica do pensamento de Ellen White acerca do que Jesus estaria supostamente fazendo nos céus. Porque nós, enquanto filhos de Deus, pecamos continuamente, e a Bíblia afirma isso, eu inclusive já tratei muito sobre essa questão aqui, é necessário que Jesus esteja continuamente oferecendo um sacrifício em nosso favor perante Deus. Porque nós pecamos continuamente, é necessário que o sacrifício de Jesus no santuário celestial se perpetue, seja contínuo, ou seja, todo santo dia Jesus está oferecendo um sacrifício. Jesus está perante o Pai oferecendo continuamente um sacrifício pelos pecados do mundo. É isso o que Ellen White declara peremptoriamente aqui no The Youth Instructor, e que está contido no livro Questões sobre Doutrina, página 484. Aqui na página 485, há uma citação de Testemunhos para Ministros, página 37, onde ela diz: Jesus é o nosso grande sumo sacerdote no céu. O que faz ele? Faz intercessão e expiação por seu povo que nele crê. Veja, aqui ela diz então que Jesus faz intercessão e expiação por seu povo que nele crê. Então Jesus faz uma obra de duplo sentido, com um objetivo duplo: intercessão e expiação. Intercessão, nós sabemos o que é intercessão, assim como sabemos o que é expiação. Uma coisa é intercessão, outra coisa é expiação. Então ela afirma categoricamente que Jesus não só faz intercessão, como também faz expiação agora no santuário celestial. É por isso que ela afirma aqui no texto que eu li anteriormente que Jesus está oferecendo continuamente um sacrifício pelos pecados do mundo. Oferecendo continuamente um sacrifício. Esse é o problema que nós vamos ver agora. Vamos comparar isso que ela afirma com a Bíblia, para ver se é mesmo assim. Por que isso? Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que ela é o povo da Bíblia. Ela só crê no que está escrito. Então, é necessário nós fazermos essas comparações, especialmente entre o que Ellen White escreveu, ou pelo menos o que está sob sua inscrição, sob seu nome, para saber se isso está em harmonia com a Bíblia, com o está escrito bíblico. Então é necessário a gente fazer essa comparação, para nós sabermos se realmente o que a Igreja Adventista crê está de conformidade com o assim diz o Senhor. Porque ela prega isso, ela afirma isso, ela conseguiu incutir isso na membresia, na cabeça, na mente de sua membresia, de tal forma que a membresia adventista, coitados, iludidos, pensam que realmente a igreja só crê num assim diz o Senhor, só crê naquilo que realmente está escrito. Tanto é verdade que tem um programa muito famoso, muito tradicional da Igreja Adventista chamado Está Escrito, né? Muito bem. Vamos ler mais algumas coisas aqui, que constam em Questões sobre Doutrina. A página 486, desta vez é uma referência do que ela escreveu no manuscrito 21 de 1895. Ela diz, abre aspas, hoje ele, uma referência a Cristo, está fazendo expiação por nós perante o Pai. Então veja, Jesus está fazendo intercessão, mas também está fazendo expiação perante o Pai. Não percam isso de vista, oferecendo continuamente um sacrifício por nós, perante Deus. Olha só o que ela vai dizer, a página 487, que é uma citação do manuscrito 42 de 1901.
ela diz aqui, a ele, Cristo, né, foi confiado o julgamento do mundo. O caso de cada um será levado para ser revisado diante dele. Ele pronunciará juízo, retribuindo a cada homem segundo as suas obras. Mais um detalhe. Jesus está fazendo intercessão? Sim. Está fazendo expiação? Sim, para todos os que nele creem, né? E além disso, Jesus está fazendo o quê? Um julgamento. Ele está apresentando um juízo. Ele está apresentando um juízo. Certo? Então nós temos intercessão, nós temos expiação e temos juízo. Seria uma obra tridimensional, digamos assim. Bom, vamos ler aqui agora o que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 575. É uma citação deste livro e que consta aqui na página 489 do livro Questões sobre Doutrina. Ela diz, abre aspas para ela, todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário celestial. Fecha aspas. Todos precisam compreender melhor a obra de expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Veja que eu estou dando enfoque na questão da expiação aqui. Bom, eu vou mais uma vez fazer uma citação de Ellen White, aqui mesmo também na página 489. Esta citação se encontra no manuscrito 50 de 1900. Olha o que ela diz, abre aspas para ela. Cristo como sumo sacerdote no interior do véu, por tal forma imortalizou o Calvário, que, embora ele viva para Deus, morre continuamente para o pecado, e assim, se alguém pecar, tem um advogado junto do Pai. Fecha aspas. Veja como é grave esta outra afirmação de Ellen White acerca de Cristo, dizendo que Cristo morre continuamente para o pecado. Aí haveria dois modos de entendermos essa declaração. Cristo morre continuamente para o pecado porque ele ainda tem pecados pelos quais ele precisa morrer continuamente? Ou nós devemos entender que ele morre continuamente para o pecado em termos substitutivos, simbólicos, em prol de seu povo, por quem ele intercede e por quem ele faz uma suposta expiação agora no santuário celestial. Então existem esses dois modos de nós considerarmos essa frase de Ellen White, que é grave, tanto de um ponto de vista quanto de outro ponto de vista, meus queridos irmãos. É grave. Olha o que ela diz, o que se encontra em manuscrito 168, escrito em 1898 e que também consta no Comentário Bíblico Adventista, volume 7. Olha só, abre aspas para ela. Este é o grande dia da expiação e nosso advogado está diante do Pai pleiteando nosso caso como nosso intercessor. Este é o grande dia da expiação. Que grande dia da expiação é esse ao qual ela se refere? É aquilo que a Igreja Adventista entende como sendo aquilo que se iniciou no dia 22 de outubro de 1844 e que não se sabe quando isso terminará. Nós só sabemos que, segundo o entendimento da Igreja Adventista, essa intercessão, expiação e juízo, que supostamente teria começado em 22 de outubro de 1844, terminará um pouco antes da volta de Jesus, mas não se sabe em que época exata isso terminará. Mas este é o grande dia da expiação. Ou seja, desde 22 de outubro de 1844, os adventistas estão vivendo no grande dia da expiação. E é por isso que ele está diante do Pai, pleiteando o nosso caso como nosso intercessor. Mais uma vez, uma referência à expiação e uma referência à intercessão. Gente,
Será que isso que Ellen White afirma acerca da obra de Cristo no santuário celestial está de conformidade com a Bíblia? Quando ela afirma que Jesus está fazendo intercessão, ela está correta. Vamos ler o que Hebreus 7:25 nos diz? Se você tem a sua Bíblia, abra aí em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então veja, segundo a Bíblia, o que Jesus está fazendo nesse exato instante no santuário celestial é o quê? É intercedendo por seu povo. Intercedendo. E vocês sabem o que significa isso. Entre Deus e nós, que ainda continuamos pecando, continuamos nesse mundo e por isso ainda pecamos. Nós, enquanto filhos de Deus, não temos o desejo, a vontade de pecar. É a carne que faz com que a gente peque. É essa carne na qual nós habitamos que faz com que nós, filhos de Deus, ainda pequemos contra a nossa vontade, como Paulo diz em Romanos 7. Já tratamos muito sobre isso. Então, é necessário que Jesus se apresente continuamente diante do Pai para interceder por nós. E é onde ele está, sentado ao lado do trono do Pai, e com a sua presença ele está intercedendo por nós. Mas como é que se dá isso? Como é que se dá essa intercessão? É o seguinte, meus queridos irmãos, e eu não vou me delongar aqui porque eu já tratei diversas vezes desse assunto. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós que cremos nele, estamos nele. Estamos escondidos com Cristo. E Paulo vai dizer que, por estarmos com Cristo, nós fomos transportados desse reino de trevas, no qual nós nascemos, para o reino de Deus. Mas como é que se dá isso? É de forma espiritual, é por estarmos em Cristo. Cristo não subiu aos céus, não está sentado ao lado do trono de Deus. Então nós estamos representados por esse mesmo Jesus maravilhoso ao lado do trono de Deus. Então esta intercessão é feita deste modo, porque Jesus está assentado. É desse modo que ele nos representa e desse modo que ele intercede por nós. Jesus está assentado. Ele não está em pé realizando uma obra de investigação de livros para saber quem é dele e quem não é, com o objetivo de mostrar não para ele mesmo, porque ele já sabe, ele é Deus e ele é onisciente, mas para mostrar para anjos e homens. Não é essa a obra de Jesus no céu. A obra de Jesus foi concluída na cruz e agora, veja bem, porque a obra de expiação dele foi concluída na cruz é que ele está lá sentado ao lado do trono de Deus, nos representando e evidentemente intercedendo por nós com a sua presença ali. Estamos escondidos em Cristo. Se estamos escondidos em Cristo, estamos lá no céu. Espiritualmente falando, estamos lá também. É desse modo que Jesus intercede por nós. Certo? Então, a intercessão, a obra de intercessão, ela é, como nós acabamos de ler aqui, ela é uma obra aprovada pela palavra de Deus. Ela é comprovada pela palavra de Deus. É o que Jesus está fazendo agora no céu, intercedendo por nós, nos representando diante do trono santo de Deus. Agora, e essa questão de expiação, sobre a qual Ellen White afirma que Jesus está realizando também no céu, e para isso, tendo que continuamente realizar um sacrifício perante Deus. Isso estaria de conformidade com a palavra de Deus? Estaria isso de conformidade com a palavra de Deus?
sacrifício contínuo lá no céu, fazendo expiação lá no céu. Eu queria saber em que texto da palavra de Deus nós podemos nos basear, ou os adventistas poderão se basear para afirmar tal coisa. Que Jesus, além de intercessão, está fazendo expiação. E que é natural, se ele faz intercessão, é natural que ele também faça expiação, porque segundo, inclusive eu tenho aqui, próximo de mim, um livro, eu não vou ler agora, porque eu também já li, o livro do Frank Holbrook, Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. É um livro pejado de erros grosseiros, pejado de mentiras, pejado de declarações antibíblicas, anti-evangélicas, anti-graça, anticristãs. Esse é um livro pejado de erros, pejado de equívocos. O argumento, um dos argumentos lançados por esse teólogo adventista aqui, Holbrook, é de que por Jesus estar salvando hoje pessoas, ele está fazendo, segundo ele, logicamente, expiação por essas pessoas a quem ele está salvando hoje. Seria isso mesmo? A Bíblia nos daria uma espécie de base para que pudéssemos entender desse modo como entende a igreja adventista? Então chegou a hora de nós confrontarmos o que Ellen White declara, o que ela declarou, com a palavra de Deus, para sabermos se há possibilidade de que nós assim entendamos também, certo? Hebreus, pega a sua Bíblia, abra no capítulo 9, e nós vamos ler o que consta nos versos 24 e 25 e 26. Vamos ler do verso 24 até o 28. Vamos ler esse trecho de Hebreus 9, 24 a 28. Vamos lá. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo o quê? Muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Não está falando por meio dos sacrifícios de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Percebam que primeiro o escritor de Hebreus, ele faz uma comparação entre os serviços anuais que eram realizados no tabernáculo terrestre. Ele compara esses serviços anuais que eram repetidos todos os anos. Ele compara isso, ele traz isso como referência para mostrar que agora, veja, agora não é necessário que Cristo sofra muitas vezes. Não é necessário que Cristo se sacrifique muitas vezes. Não é necessário um sacrifício contínuo de Jesus. Porque ele fez isso uma vez só. Só uma vez. E essa uma vez, ou seja, esse sacrifício único que ele realizou na cruz, serve como o quê? Como o cumprimento de todos aqueles sacrifícios que foram realizados anualmente pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes no tabernáculo terrestre. Uma vez por todas as outras vezes. Um único sacrifício, ele
tem esse poder de redimir o povo de Deus. Então ele faz um contraponto. Olha, os sacerdotes no tabernáculo terrestre teriam que repetir isso todo ano, mesma coisa, todo ano, todo ano, todo ano. Jesus não, ele fez um só sacrifício. Não foi necessário Jesus sacrificar-se continuamente. Ele fez isso uma vez só. E essa uma vez só é suficiente para cobrir todos os outros sacrifícios que foram realizados pelos sacerdotes com animaizinhos lá no tabernáculo terrestre, porque sangue de touros, bodes e bezerros não pode purificar pecados. Mas o sangue de Jesus, morrendo na cruz uma única vez, se sacrificando uma única vez, é suficiente. Esse é o entendimento, meus queridos irmãos. Esse é o entendimento. Não existe essa coisa de Jesus estar sacrificando continuamente, como disse Ellen White, equivocadamente, erroneamente. Não existe essa coisa. Não existe isso. O sacrifício, ou seja, a expiação, foi feita uma única vez na cruz. Pronto, acabou. Que parte de está consumado a teologia adventista ainda não entendeu. E existe aquela pergunta idiota, feita por muita gente boa dentro da igreja adventista. Feita, muitas vezes, de modo inocente, né? Por pessoas que ainda não entenderam isso. Eles perguntam o seguinte: bom, se foi consumada a obra de Jesus na cruz, por que ele ainda está fazendo uma obra lá no céu? Perceba, meu querido irmão, o seguinte: a obra de expiação foi consumada. O que Jesus está fazendo no céu agora é atribuir a sua justiça, que ele conquistou na obra consumada na cruz, a todos os que creem nele. Ele está intercedendo, aplicando os benefícios daquela única obra que ele fez na cruz e que ele consumou. Ele já consumou. Ou você quer colocar em xeque a palavra de Jesus que diz está consumado? Em João 17,4, um pouquinho antes de ir para a cruz, Jesus já havia declarado isso. Eu leio em João 17, verso 4, o que diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Veja o que Jesus disse pouco antes de ir para a cruz. Ele orando a Deus, intercedendo pelo seu povo, ele diz: olha, eu te glorifiquei na terra, Senhor, realizando a obra que o Senhor me deu para fazer. Eu já realizei a obra. Na cruz ele consuma de uma vez por todas. É isso que o escritor de Hebreus está deixando claro aqui, meus queridos irmãos adventistas do sétimo dia. Eu não estou aqui para subverter o entendimento de vocês. Não estou aqui para subverter a fé de vocês. Não estou aqui para julgá-los. Não estou aqui para criticá-los. Eu estou aqui para exortá-los, para adverti-los de forma cristocêntrica de que o entendimento que a teologia adventista tem sobre a obra de Jesus no santuário celestial é equivocada e antibíblica. É só isso que eu estou tentando mostrar a vocês. Afinal de contas, vocês vão crer mais em Ellen White? Vocês crerão mais do que os seus pastores e líderes dizem? Ou vocês estão dispostos a crer mais no que a Bíblia diz? Escolham. Vocês não dizem que são movidos pelo livre-arbítrio? Escolham então. Façam uso do vosso livre-arbítrio. Ponham as vossas mentes, os vossos corações para analisar de modo calmo, sereno e tranquilo aquilo que a palavra diz de modo claro, como eu acabei de ler aqui agora em Hebreus 9. Jesus não precisou realizar e não precisa realizar vários sacrifícios, como Ellen White declarou. Eu vou ler de novo. Jesus está perante o Pai oferecendo continuamente um sacrifício pelos pecados do mundo. Isto é mentira, meus irmãos. Eu digo isso com todo o respeito que vocês merecem.
Mais uma vez eu tenho que me dirigir a vocês e dizer o seguinte: olha, não estou desafiando vocês de modo afrontoso, prepotente, arrogante. Já fiz isso? Já fiz isso. Sou humano. Já fiz isso. Várias vezes. Mas não faço isso mais. Porque Deus não me deu essa missão. A missão que Deus me deu foi de pregar o seu evangelho, pregar a sua palavra, conforme o que está escrito. Veja, meus queridos, foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia que me ensinou a dar valor, a respeitar, a ter como autoridade máxima o está escrito. Foi a Igreja Adventista que me passou isso. Foi a Igreja Adventista que me ensinou isso. Nós só devemos ter como autoridade o está escrito. Assim diz o Senhor. Pronto. Foi a Igreja Adventista que me ensinou isso. E eu passei a colocar isso em prática na minha vida. O que deverá guiar a minha vida, o que deverá guiar a minha conduta cristã no mundo agora, é o está escrito. Sim, sim, não, não. Pronto. Vamos ler mais alguns textos? Aí mesmo em Hebreus, leia comigo Hebreus capítulo 10, versos de 8 a 10. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. É nessa vontade que nós estamos sendo santificados. Mediante o quê? Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Como conciliar esse uma vez por todas com Ellen White, que diz que Jesus está oferecendo continuamente um sacrifício perante o Pai? Como conciliar isso? Ainda que fosse metaforicamente. Ainda que fosse metaforicamente, porque este é um argumento que poderá ser utilizado por qualquer teólogo mal intencionado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu digo mal intencionado porque o que a palavra diz é muito claro, e o escritor da carta aos Hebreus faz questão de enfatizar e reenfatizar isso uma vez por todas. Uma vez por todas. Contrapondo esse uma vez por todas aqueles sacrifícios repetitivos que eram realizados todos os anos no tabernáculo terrestre. O contraponto de Jesus, ele é realçado pela expressão uma vez por todas. Aquilo que Jesus fez foi de uma vez por todas. Pronto, está consumado. Está consumado. Não é essa coisa de Jesus agora no céu, está fazendo expiação pelos pecados. Isso ele fez de uma vez por todas quando ele morreu na cruz. Pronto. Então quer dizer que fazer intercessão é diferente de expiação? É claro que é, meu querido. Claro que é. Eu tenho enfatizado aqui na TV Caminho Livre, e de modo exaustivo até. Eu digo exaustivo não do ponto de vista teológico, eu digo exaustivo do ponto de vista emocional, porque cansa.
Cansa ficar repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Para as mesmas pessoas, às vezes. Não é? Não cansa? Cansa. Cansa ficar repetindo que o que Jesus fez na cruz foi expiação. E o que agora ele está fazendo é intercessão. Intercessão por quem? Por todos aqueles, vou falar bem baixinho para não ferir a sensibilidade de ninguém. Ele está fazendo intercessão por todos aqueles por quem ele efetivamente morreu. Jesus não é onisciente? De novo, eu vou expor aquele silogismo aqui, mais uma vez. Está se tornando cansativo, mas é necessário a gente repetir isso, para incutir isso na sua cabeça. Vou expor um silogismo aqui. Deus é onisciente. Tenho certeza que você, adventista, concorda com isso, correto? Jesus é Deus. Também tenho certeza que você, adventista, concorda com isso, correto? De que Jesus é Deus. Logo, Jesus sabia por quem efetivamente ele estava morrendo quando morreu na cruz. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Jesus sabia ou não sabia por quem ele estava morrendo na cruz? Já que Jesus, assim como Deus, porque ele também é Deus, ele é onisciente, ele possui o atributo da onisciência. Não é verdade isso? Você não concorda com isso, meu irmão adventista? Por que você vai discordar? Se você concorda com as duas premissas iniciais, não há como você discordar da conclusão desse silogismo. Deus é onisciente. Jesus é Deus. Logo, Jesus já sabia por quem estava morrendo na cruz. Então, se ele já sabe por quem ele estava morrendo na cruz, por quem é quem ele está fazendo intercessão ora no céu? Por quem? Por quem ele está fazendo intercessão? Justamente por esses por quem ele morreu. Por quê? Por quê? Primeiro, porque nós estamos no mundo e estamos pecando. E segundo, porque tem gente sendo salva, não porque pelo que Cristo esteja fazendo hoje, mas pelo que ele já fez. Porque quando ele morre na cruz, ele morre também por esses que viriam a crer nele no futuro. E olha, isso está muito claro, inclusive aqui em João 17, meus queridos. Olha aqui, o verso 20. Não peço somente por estes do seu tempo, que já estavam com ele, que já lhe pertenciam, que caminhavam com ele, que ele os guardou e que depois agora entrega essa mesma guarda para a responsabilidade do Pai guardá-los, ou seja, não permitir que eles se percam, porque essa é a vontade do Pai, que Jesus não perdesse nenhum. Isso está exposto em João 6, já falamos muito sobre isso. Então, olha, verso 20 de João 17. Não peço somente por estes, mas também, olha só isso, meus queridos irmãos, olha só isso. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Por aqueles que vierem a crer ao longo das eras. Vierem a crer, é futuro. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo? Então Jesus, a intercessão de Jesus é simplesmente uma aplicação dos benefícios daquilo que ele já consumou na cruz, morrendo naquela cruz horrenda. Entendam isso. Ele não precisa mais fazer expiação, como afirma Ellen White, como afirma enganosamente a teologia adventista. Jesus não precisa mais fazer expiação. Ele já fez a expiação uma única vez, oferecendo o seu corpo para morrer naquela cruz. Uma vez por todas. O sacrifício de Jesus é único. Vamos voltar para Hebreus. Voltemos para Hebreus, capítulo 10, versos 11, 12, 13 e 14. Ora, todo sacerdote se apresenta, olha aqui, olha, dia após dia, para exercer o serviço sagrado
e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, olha o contraponto. Olha o contraponto oferecido pela Bíblia àquela ação repetitiva dos sacerdotes todos os anos no tabernáculo terrestre. Olha o contraponto. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Olha o para sempre aqui. Olha a validade eterna, perene daquilo que Jesus fez. O quê? Uma única vez. Olha, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Deus, aguardando. Olha só como isso é interessante. Jesus sobe aos céus, se assenta ao lado do trono de Deus, no seu trono ali, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, olha o verso 14, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O verso 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Uma única oferta, um único sacrifício. Olha o que diz o verso 18, aí mesmo no capítulo 10 de Hebreus. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não houve remissão de pecados lá na cruz? Houve. É o que o escritor de Hebreus está falando. Houve remissão de pecados lá na cruz. Então ele diz, olha, onde há remissão de pecados, não houve remissão, não houve redenção com o sacrifício de Cristo lá na cruz? O seu sacrifício, o seu sangue derramado da cruz, não propiciou-nos redenção, remissão dos pecados? Sim. Então, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ao contrário do que Ellen White diz, Jesus está perante o Pai oferecendo continuamente um sacrifício pelos pecados do mundo. Então, o que Ellen White afirma acerca de Jesus estar intercedendo, está correto. Mas o que ela afirma acerca de Jesus estar fazendo lá expiação, dando conta de que o que ele está fazendo além da intercessão é uma obra de expiação e também de juízo, está errado. Está errado. Isto não encontra harmonia. Isso não está em consonância, em harmonia com a palavra de Deus. Isso está errado. Entendam isso de uma vez por todas, meus queridos irmãos. É óbvio que nós poderíamos elencar aqui uma série de razões ou motivos para que a igreja, a teologia adventista, continue mantendo esse entendimento de que não, Jesus está fazendo também expiação e juízo. Eu creio que um dos motivos, uma das razões, é para que a igreja continue mantendo sobre você o quê? Controle. Ela manipula a palavra de Deus para manipular você, para manter o controle sobre você. E aí, ela vem com o quê? Ela vem com chantagens e ameaças para cima de você, para que você dependa deles. Dependa, para que a sua salvação dependa do seu nome estar no hall de membros da Igreja Adventista. E para estar no hall de membros da Igreja Adventista, você tem que cumprir todas as normas e determinações impostas ou criadas pela igreja. Está entendendo? Onde o perigo de se crer em algo não bíblico, antibíblico, você está sendo manipulado, meu querido irmão. Você está sendo controlado. Você está sendo chantageado e é vítima de ameaças o
tempo todo. Olha, se você não guardar o sábado, você está perdido. Se você não devolver o dízimo, você está perdido. Se você não fizer um pacto, você não prova que é filho de Deus. Enfim, se você não fizer isso e mais aquilo, se você não parar de comer carne de porco, você também está perdido. Sabe essas coisas? Se você não tiver com o seu nome no hall de membros da igreja, você está perdido. É isso que eles querem fazer com você, meu querido irmão adventista do sétimo dia. Por isso eu estou, ao terminar esse vídeo, rogando a você, com toda a humildade, preste atenção no que a palavra de Deus diz e se liberte dessa escravidão. Se liberte dessa escravidão. Se você não quiser sair da igreja, mas pelo menos saiba que a igreja não tem nenhum motivo para manipular você, para querer controlar a sua vida, para te chantagear e muito menos para te ameaçar. A igreja não tem nenhuma razão para isso. Se você quiser permanecer na igreja, permaneça. Mas sabendo que a igreja não tem nenhuma razão, pelo menos do ponto de vista bíblico, para poder te manipular, para poder te controlar, para poder te chantagear e para poder te ameaçar. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa te ajudar ou possa ter te ajudado de alguma forma, em nome do Senhor Jesus. Amém.